Olá, meus amigos Haribus. Nesse canal vamos falar sobre plantas, sobre arte, sobre culinária, sobre horta. É um canal de variedades que vai mostrar a vida de quem cultiva um pouco de natureza, um pouco de cultura e um pouco de troca de experiências. Hoje nós vamos falar sobre as palmeiras que podem enfeitar o seu jardim ou o interior da sua casa. Daqui a pouco então a gente volta, só roda a abertura aí. Então, pessoal, hoje eu vou falar e apresentar para vocês umas curiosidades de algumas palmeiras e como cultivá-las, as melhores para você ter dentro da sua casa e as que você pode plantar no seu jardim. Vou também dar uma dica de como multiplicar essas palmeiras e vocês vão ver no final deste vídeo como que eu faço para germinar as sementes de várias variedades de palmeiras. Primeiro eu vou começar falando da mais tradicional e comum, pelo menos assim, aqui no sudeste do Rio de Janeiro, que é a palmeira areca bambu. A areca bambu é uma palmeirinha muito ornamental que é originária de Madagascar. A areca bambu é plantada geralmente em vasos e também nos jardins. Ela é em touceira, dá várias plantas numa mesma touceira e vocês devem estar vendo as imagens da areca bambu aí e você vai ver que tem em todos os lugares que você pode imaginar a areca bambu. A segunda palmeira, que eu vou falar sobre ela, é uma palmeira originária do norte da África e também de Creta, vai até um pedaço da China, que é a palmeira fênix, também muito popular no paisagismo. Alguns postos de gasolina, alguns lugares com mais espaço também tem delas em vasos. Mas eu prefiro que elas estejam no chão, porque elas acabam atingindo toda a sua apoteose de copa quando ela está no chão, como você está vendo aí nas imagens da areca não, essa daqui é a palmeira fênix. Uma muito tradicional e ficou muito popular nas novelas é a palmeira rafis, também conhecida como palmeira ráfia. Essa aqui que vocês estão vendo. É uma palmeira muito antiga, originária da China. A gente tem registros que ela decorava o palácio do imperador chinês há 3.000 anos atrás. Então é uma palmeira que já foi domesticada e faz parte da decoração, do paisagismo, já há pelo menos 3.000 anos. As pessoas gostam muito dela. Esse exemplar aqui eu multipliquei através de sementes. Ele levou 7 anos para chegar nesse tamanho aqui. Mas você acha em floriculturas, em garden centers, já ela em tamanhos grandes. Geralmente você compra ela em touceirada e geralmente também eles cobram o valor dela por haste. A cada haste que tiver na touceira você vai pagar um valor. A palmeira ráfia ou rafis é muito ornamental, você pode ter ela tanto no seu jardim, geralmente plantada no chão, ela entouceira muito, o que é uma coisa muito boa. Uma característica boa dessa palmeira é essa: se ela tiver em condições ideais, você vai ter muita planta dela, para você multiplicar, dar mudas para os vizinhos, para os familiares. E nos vasos ela fica muito bem dentro de casa, não precisa de muita atenção, ela precisa só de pouca luminosidade e sempre estar com a terra úmida, assim como todas as palmeiras. As palmeiras elas gostam de um pouco de umidade. Você nunca vai poder deixá-la dentro da sua casa e não regar constantemente, mas também não gosta de água demais, né? Essa palmeirinha aqui é uma palmeirinha muito bonita, Chamaedora elegans. É uma planta que não gosta de sol, ela detesta sol. Se você colocar no sol, ela vai começar a amarelar, ela não vai bem. A nossa exemplar aqui já está dando sementes, ó. Ela é uma planta originária do México e da Guatemala. E ela por não gostar de sol, é a palmeira ideal para você ter dentro da sua casa, sempre mantendo umidade na terra dela. Uma outra palmeira que é bastante legal, que essa daqui está no vaso há pelo menos 10 anos, a palmeira leque. Essa palmeira leque é uma palmeira muito comum também aqui no Brasil, ela não é brasileira, se não me engano, ela tem uma espécie que é da China e uma espécie que é do México. Essa daqui é uma espécie mexicana.
A palmeira leque fica muito tempo nesse vaso. Ela já está aqui, como eu disse, há uns 10 anos. Se você plantar no chão, ela começa a desenvolver o tronco e vai dar bastante sementes, e essas sementes são muito apreciadas pelas maritacas. Se você tem um sítio, uma chácara, um espaço bem grande, eu sugiro que você tenha bastante dessas palmeiras, porque os pássaros gostam muito das sementes dela. Por falar em sementes das palmeiras, vocês vão estar vendo a imagem agora da palmeira australiana. Essa daqui é uma palmeira de origem australiana. Ela se chama... Deixa eu tentar lembrar o nome dela, porque tem muitos nomes de palmeiras hoje pra gente... Tá aqui do lado o nome da palmeira. Essa palmeira, ela lembra um pouco a palmeira real, a palmeira imperial. Mas ela não é a Sea Forte, lembrei o nome. A palmeira Sea Forte australiana, ela dá muita semente, as sementes ficam bem vermelhinhas, então no seu jardim ela fica muito bonita. E os sabiás, os sanhaços e todos os pássaros que comem as sementes costumam dispersar essa semente. Essa daqui é uma mudinha. Eu tenho feito bastante mudinhas de palmeira, porque eu vou levar para minha casa em Ubatuba. A gente tem um espaço muito grande, muito verde lá em Ubatuba. Então a gente vai plantar bastante espécies de palmeira. Então, por isso que eu tenho tanta muda pequena, mas enquanto eu vou falando, está aparecendo as imagens das palmeiras já grandes no jardim. Então a Sea Forte australiana é uma palmeira bastante ornamental, gosta de sol, ela fica bem dentro de vasos, mas principalmente seria legal plantá-la no chão para que ela chegue no seu apogeu, que é a dispersão das sementes. Aqui é uma mudinha daquela palmeira leque mexicana, né? Essa daqui é uma palmeira muito legal, uma palmeira... O nome popular dela é areca de Belém. Dá cachos muito bonitos, esses cachos ficam muito frondosos. Areca de Belém, vocês estão vendo a imagem dela aí. Agora tem uma curiosidade aqui, vocês que conhecem, quem conhecer de palmeiras, foca por favor nessa palmeira aqui e vocês vão ver a imagem dela depois de adulta. Eu comprei o exemplar dessa palmeira em um caminhão que vende mudas na beira da estrada há uns 15 anos atrás. Você vê que ela tem alguns detalhes em vermelho na folha, e esse detalhe em vermelho na folha, ele fica até ela começar a atingir a maturidade no chão. Quando ela sai do chão e cria o tronco, isso some. Mas eu não sei o nome dessa palmeira, já procurei em vários livros, em vários sites especializados em palmeira, e eu não consigo achar essa espécie, mas é uma palmeira muito bonita também. Uma das mais lindas que eu considero aqui do meu jardim é essa palmeira Licuala Grandis. A Licuala Grandis é uma palmeira que eu estou cultivando há 13 anos. Eu peguei as sementes dela num jardim feito pelo Burle Marx. Então, desde 2007, eu cultivo as sementes dessa palmeira. Eu consegui várias mudas a partir dela. Mas você pode ver que 13 anos se passaram e ela já está num tamanho legal, né? Ela é muito valorizada no paisagismo, ela gosta bastante de sombra, ela não é uma palmeira de sol, e geralmente você vai ter que plantar no seu jardim em áreas sombreadas ou plantar em vasos e tê-la dentro de casa. Gosta de umidade, se ficar muito seco ela começa a secar junto com a terra, e se secar demais, como toda palmeira, você não consegue recuperar depois. Outra palmeira legal é essa que está aqui embaixo da mesa, que é uma palmeira que não cresce. Ela não dá tronco, ela não cria um tronco. Então é uma palmeira capim, que a gente conhece ela no paisagismo. Muito boa, porque ela entolcera bastante, então se você tem um espaço no seu jardim para cobrir esse espaço, a palmeira capim é uma das opções mais legais. Aqui atrás eu tenho uma folha de uma palmeira rabo de peixe. Olha que palmeira genial! A folhagem dela é uma folhagem que parece uma samambaia, lembra uma avenca gigante, tá vendo? Toda recortada, conhecida como palmeira rabo de peixe. Uma curiosidade, e é importante saber, ela é muito abundante em sementes, ela dá bastante semente, é uma palmeira que morre de cima para baixo, diferente das outras palmeiras que a gente vê vivendo durante muitos anos. Essa palmeira, ela atinge o seu tamanho máximo e lá em cima na ponta ela dá o primeiro cacho. Depois ela vai dando cachos, de acordo com cada folha que ela deu, e quando chega no último cacho, perto da terra, ela morre.
Então é uma palmeira que você sabe o tempo de vida dela. Ela chega ao seu limite e começa a emitir esses cachos. E as sementes são bastante abundantes, em determinado momento tem cores bastante diferentes, cores muito bonitas até, mas causa bastante urticária, é uma semente que é perigosa até. A gente já viu notícias em jornal de crianças que se aproximaram e brincaram com essa semente e tiveram que ser hospitalizadas. Então é uma palmeira muito bonita, mas as pessoas que estão próximas a ela precisam saber que ela é perigosa nesse sentido. As sementes dela não são boas para se brincar nem passar na pele. Essa daqui também é uma palmeira bastante legal, é uma palmeira em formato de leque, mas não é aquela palmeira mexicana e nem a licuala. E ela por trás das folhas, ela tem um tom prateado, tá vendo? É muito bonita também, bastante ornamental, boa para jardins. As folhas dela chegam a esse tamanho, não cresce mais do que isso as folhas, mas é uma palmeira bastante legal. Bom, vamos falar um pouco das sementes, de como multiplicar essas palmeiras. Recentemente eu comecei a fazer uns experimentos em casa com várias palmeiras das sementes que eu cultivo aqui na minha casa. Eu tenho uma pequena coleção de palmeiras, eu cheguei a 45 espécies, claro que eu tenho pouca coisa, não tenho muita coisa, mas 45 espécies para mim já é uma coleção bastante interessante. Então, o que eu faço primeiro com as sementes? As sementes da palmeira precisam estar maduras, o que não é o caso dessas que estão aqui, porque eu não tinha nenhuma palmeira com semente madura hoje para gravar esse vídeo. Mas eu tenho aqui algumas sementes de palmeira, mesmo estando verdes. Eu coloco essas sementes dentro da água. Elas vão para a água e aqui elas ficam por 3 dias. Mas o interessante é o seguinte, como as sementes vão estar maduras, elas têm uma carne em volta delas que vai começar a fermentar. Então, durante esses dias que ela vai ficar na água, todos os dias você precisa trocar a água. E depois disso, você vem aqui para a terra. Você arruma um lugar para você colocar a terra, coloca as sementes da palmeira e cobre com mais ou menos 1 centímetro de terra. Essa terra ela tem que ser bastante rica em matéria orgânica, para não fazer uma crosta em cima e a semente não conseguir romper esse 1 centímetro de terra. Aqui nesse caso, a gente pode observar aqui de perto que está começando a nascer as palmeiras fênix, a palmeira originária do norte da África. As palmeiras fênix já estão começando a brotar. Aqui a gente tem uma explosão de brotação da palmeira jussara, a palmeira que é aqui originária da Mata Atlântica, muito abundante no Parque Nacional do Itatiaia, que é nosso parque aqui, o primeiro parque nacional do Brasil. A jussara está começando a romper a terra. Olha quantos brotos, né? E aqui nós temos já a brotação da palmeira areca bambu, que já está mais adiantado. E todas essas 3 foram plantadas no mesmo dia. A gente vê que cada palmeira tem um tempo de brotação. Então, a palmeira fênix tem bastante semente para brotar aqui ainda. A jussara já começou a dar os brotos. E a palmeira areca bambu já está na sua primeira folha. Quando ela atinge a 3ª ou 4ª folha, a gente muda para os vasinhos individuais. E aí a gente vai cultivando essas mudas até alcançar um tamanho adequado para plantar no chão ou em outro vaso. As palmeiras ocuparam várias partes do mundo e cada uma evoluiu para um formato e uma semente diferente para atrair pássaros e seus dispersores. Muito curioso é a história da palmeira imperial, que não é brasileira, ela é originária das Ilhas Maurício, mas é uma palmeira que o imperador, o Dom João, precisava de uma bandeira natural e verde para marcar o império, a coroa portuguesa aqui no Brasil. Então alguns navegantes trouxeram para cá a Palma Mater, que viveu no Jardim Botânico do Rio. E uma coisa curiosa é o seguinte, aos 23 anos a Palma Mater deu o seu primeiro cacho de sementes e vários escravos pegavam essas sementes para vender para os fazendeiros ricos da época, porque todo mundo queria ter em casa, na sua fazenda, o símbolo da corte. Então, esses escravos vendiam essas sementes a peso de ouro e com esse dinheiro conseguia comprar a sua liberdade. A primeira floração, a primeira semente, cachos de semente da palmeira foram queimados
porque justamente a corte não queria que as pessoas tivessem o status que a corte tem, mas o contrabando acontecia. E é por isso que a gente vê em várias fazendas de café, em vários lugares de pessoas ricas, sítios de barões, que a gente vê a palmeira imperial espalhada por vários lugares do Brasil, né? Mas não é uma palmeira brasileira, eu tenho uma aqui em casa na minha coleção, mas é muito legal a história. Então fica uma dica para pesquisar um pouco mais sobre a palma mater e a palmeira imperial, que é a palmeira da coroa portuguesa. Até o próximo programa. Semana que vem nós vamos falar sobre o lírio da paz, os espatífilos. Eu vou ensinar como fazer a muda do espatífilo gigante, que é uma planta muito cobiçada, todo mundo quer, mas ninguém sabe muito bem como faz a muda acontecer de maneira mais rápida, já que a semente é um pouco inviável. Até semana que vem, um abraço, dá um like, se inscreva, para toda vez que tiver um programa legal, você ficar sabendo que a gente está aqui. Um abraço, até mais! Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse Haribo não é de confiança, viu? Uma vez ele me deu uma muda de palmeira, uma coisinha pequenininha, uma coisa inofensiva, tá? E eu achei assim, vou plantar no meu quintal. Plantei no meu quintal, a bicha cresceu, aquela porcaria começou a dar um monte de coquinho vermelho. Aí agora tá cheio de sabiá, sanhaça, um monte de passarinho aqui, gente. Olha só os lados de passarinho. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha, tem até tucano por aqui, gente. Se eu encontrar esse Haribo na rua, eu vou acertar minhas contas com ele. Eu vou acertar, gente. Pelo amor de Deus, não sou acostumado com essas coisas. Sinceramente, viu?